E aí, galera, tá começando o segundo episódio do podcast Casa dos Bartenders. E hoje a gente trouxe alguém especial, apocalíptica e polêmica, Thalita Cacho. E aí, galera, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, me sinto muito lisonjeada de estar aqui hoje. Não é meu primeiro podcast, mas é o primeiro com esses microfones, esses negócios assim, eu escutando minha voz. É bem legal. Massa. Legal. Thalita, fala pra gente assim, como é que começou a tua carreira, qual foi o ano, por onde você passou, né? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Esse podcast tem quantas horas de duração? Porque Mil. Vamos a história é longa, vamos resumir. Vamos resumir em uma hora. Resumir. Uhum. Minha história, assim, começou um pouco diferente da maioria das pessoas, né? Eu comecei na área de bebidas pela cerveja, né? Hoje eu sou sommelier de cervejas, eu sou formada em tecnologia cervejeira. E aí eu comecei lá no meados de 2014, quando eu fiz uma viagem para Oktoberfest de Blumenau. E aí, desde essa viagem, eu comecei a meio que procurar saber mais sobre cerveja, principalmente o fato de fazer cerveja em casa, que foi como eu comecei, de fato, na cerveja, né? E aí eu fiz cerveja em casa, comecei a estudar cerveja, e aí fiz vários cursos dentro da área da cerveja, como tecnologia cervejeira, o de sommelier, e aí foi no de sommelier que eu me encontrei, né? Porque o de sommelier, ele trabalha com o atendimento ao público, com essa questão da análise sensorial da cerveja, né? E aí foi onde abriu muito o leque para mim. E dentro do curso de sommelier de cerveja, eu tive uma cadeira que inclusive foi com o Luciano Guimarães, né? Sim, sim. Que era de mixologia com cerveja, e aí foi quando eu tive contato, né, com a coquetelaria. Legal. Antigamente, antes disso, né, eu tinha contato com a coquetelaria porque eu aprendi a fazer meu drink favorito na vida, que ele não é da época que eu comecei a estudar coquetelaria, ele é de antes, é o Dry Martini. Dry Martini, né? Então, assim, toda vida que eu ia num bar, nunca sabiam fazer o Dry Martini do jeito que eu gostava. Então, eu aprendi a fazer ele do jeito que eu gostava, e era só ele que eu fazia também, tá, minha gente? Você é uma mulher de bebidas fortes, né? Sou, graças a Deus. Eu lembro que bem antes, assim, acho que 2015, 2016, eu vi que tinha muita divulgação de mestres cervejeiros, a galera vendendo cursos e vendia kits também pela internet. Aí vinha a panela, vinha uns condimentos lá pra fazer. E tu caiu nessa da cerveja porque tu gostava muito de beber cerveja, de consumir, ou tu realmente surgiu de repente o interesse pela produção? Amiga, eu fui pra uma Oktoberfest, né? Teve influência? Teve muita influência, eu adorava beber. E aí é uma coisa muito engraçada, porque, tipo, eu bebia muito mais na época que eu não trabalhava com bebida alcoólica do que eu bebo hoje. Do que hoje, Todo né? mundo dessa área fala isso. É muito legal falar disso, porque a gente cria uma consciência de consumo responsável. Isso é bom, isso é importante. Isso, pelo menos pra mim, né? Eu não posso falar por todo mundo, mas pra mim foi muito importante, né? Porque eu bebia bem, assim. Eu não dava... Deixava a desejar. Não deixava... Você dava exemplo. Eu dava exemplo de negócio de bebida, assim. Mas foi porque eu gostava muito de beber cerveja, eu gostava muito de cerveja, e aí, 2014, eu sou do Rio Grande do Norte, eu sou do Natal, né? 2014, em Natal, já tava começando ali aquele boom do mercado cervejeiro das cervejas artesanais. Então, assim, eu surfei essa onda bem bacana e foi o que me trouxe, né, para o mundo das bebidas, porque eu trabalhava em escritório de advocacia, né, eu tinha outra profissão, né, hoje eu sou formada, e aí foi o que me fez trocar de profissão, né, então foi a cerveja, né, ela foi o marco inicial da minha carreira com bebidas alcoólicas. E eu digo com bebidas alcoólicas porque eu saí da cerveja e fui para a coquetelaria trabalhar com outras bebidas também, né? Então, foi ali que eu descobri que eu dava certo para bebida. É legal essa ideia, né? Porque assim, você trocou uma profissão que para toda uma área ela chega a ser estável, né? Que é a área de direito, você que fazia essa parte de trabalho. E você trocou para uma área que ela é bem
flexível, né, a profissão, só que não, na verdade, né, tem toda uma dinâmica, tem toda uma criatividade em si, tem toda uma produção, estudo, né, e hoje, como é que você se vê no mercado atual, como é que você se posiciona sobre as mudanças, né, que teve desde quando você começou até o atual momento? Então, eu não era feliz trabalhando com direito. Tem muita gente que fala isso e tal. Eu não me encontrei. Quando a gente trabalha com o que gosta, a gente se encontra naquele negócio e aquele trabalho acaba não se tornando trabalho, né? É outra energia, né? É outra Outro universo. energia, é outro universo. Então, assim, eu não era feliz com o direito. E que isso fique bem claro, tá? Porque eu não quero falar mal do direito de forma alguma. Porque tem gente que nasce pro direito e se dá super bem e ama o que faz. Mas eu, Thalita, não nasci pro direito. E aí, quando eu me encontrei dentro da área de bebidas, né? Foi assim, eu digo que foi um marco na minha vida, porque foi meio que sabe quando você tá ali num negócio e acende uma luzinha e você diz, caramba, é isso, eu vou fazer isso da minha vida. E, tipo, eu não era nova, eu não sou uma pessoa que eu sou nova, né? E, tipo, hoje eu tenho 35 anos. Olha, Não me parece. E aí, eu tinha 27, 26, na verdade. 26 quando eu decidi trocar de carreira. Mas aí, eu não troquei de carreira. Eu disse, eu vou fazer isso agora e isso vai ser agora que vai ser minha vida. Não, eu planejei tudo que eu ia fazer, né, pra conseguir ter a estabilidade que eu tinha, né, ao trocar de carreira. Então, tipo, começou em 2014, mas em 2015, de fato, foi que eu larguei o direito, saí do escritório que eu trabalhava oficialmente, né, para trabalhar com cerveja. Tu é sempre essa pessoa metódica de se planejar, de se Na minha carreira, organizar para sim. fazer Na minha qualquer carreira, ação. sim. Na minha carreira, sim. Na vida, não muito. Na minha carreira, sim. Porque, tipo, eu sou muito da estabilidade financeira. Eu preciso de estabilidade financeira. Então, se eu quero dar um passo hoje, eu vou olhar para minha carreira e eu vou ver. Eu tenho condições de fazer isso? No momento, não, mas eu tenho condições de trabalhar para fazer isso. E aí eu trabalho, estipulo uma meta, né? Um tempo de trabalho. E aí sim eu dou esse passo que eu quero dar. E aí foi dessa forma que eu geri minha carreira. E aí muita gente fala, Thalita, você não tem tanto tempo de coquetelaria. Não, não tenho. Meu primeiro curso de coquetelaria foi em 2017 com o Luciano. 2018, perdão. É curioso porque, assim, você, mesmo com pouco tempo, você já conseguiu alcançar alguns marcos aí que Sim. tem pessoas que já estão há muito tempo e ainda não conseguiram, né? A parte de concurso, de campeonatos que a galera participa, né? Isso acaba também acendendo um pouco, né? Mas Sim. hoje como que se encontra, assim? Qual foi o ponto que você mais conseguiu se identificar com a área em si para que você, de fato, dissesse, não, eu tenho certeza agora do que eu quero. Mudei, sim, de uma profissão para outra e me encontro com o que eu estou fazendo e me sinto já desde cara assim realizado e assumir isso para minha vida, o resto da vida. Eu acho que o ponto maior foi quando eu comecei a comercializar minha própria cerveja. E aí foi nesse ponto que eu disse, caramba, eu nasci pra ir produzir, a galera tomar, gostar e dizer, porra, Thalita, tu acertasse. Que E legal. aí, tipo, tu acertasse, veio aquela satisfação interna Veio que a gente o tem. estalo, E aí né? veio o estalo, eu tô De no... saber que tá no caminho. E aí isso me levou para os outros ramos dentro da bebida. A coquetelaria também veio nisso, né? De eu servir um coquetel para a pessoa e a pessoa olhar para mim e dizer, é o melhor coquetel da minha vida. Então, essa satisfação interna que eu tenho de quando uma pessoa, que eu tô ali servindo e a pessoa vem e fala isso, é o que me move, Certo. sabe? Dentro das suas receitas que você fez de cerveja, qual foi a que mais se destacou? Eu acho que a que mais se destacou foi uma cerveja que eu fiz com uma cervejaria de São Paulo, que eu fui a design da receita, que se chama Northeast Power, que é uma cerveja de estilo Gose, que é um estilo alemão, que ela é de caju com sal. E essa cerveja, Curioso. ela é exportada para a China, né? Uau. E a cervejaria é Everbril.
Então, assim, foi um grande passo dentro da minha carreira como cervejeira, né? Assim, como sommelier. E como mixologista também, porque na época que eu fiz essa cerveja foi no meio da pandemia e eu já trabalhava com coquetelaria, então, tipo, eu aliei ali a mixologia, né, de pegar os ingredientes, né, e fazer a junção, fazer a harmonização dos elementos químicos para que essa cerveja desse certo. E aí foi muito bacana fazer isso. Então, dentro da área da cerveja, eu acho que meu grande marco foi esse. Essa experiência que você fez em termos de estudo foi durante a pandemia, o processo da pandemia? Não, o estudo da cerveja eu comecei em 2014. Tá. Mas aí, durante a pandemia, foi que saiu essa cerveja, Ah, entendi. tá? Thalita, e tu ainda trabalha com design de cerveja? De vez em quando. Ano passado, né, eu desenhei ano passado não, ano retrasado eu desenhei uma cerveja para o Rie Beer, que era um pub cervejeiro que tinha aqui em Recife, infelizmente fechou. E essa cerveja foi uma cerveja que a gente fez para o Outubro Rosa, né? E essa cerveja ela ganhou medalha num concurso de cerveja, que inclusive eu estava como juíza, né? Eu não julguei essa cerveja, mas ela ganhou medalha. Foi uma das primeiras. Seria suspeito se julgasse, né? Seria muito. É interessante esse termo desenhar a cerveja, fazer o designer da cerveja, Porque a gente desenha a receita, né? E aí entrega a receita para o mestre cervejeiro e ele produz. E realmente, assim, é uma arte, né? É uma arte. Porque a gente criar receitas, seja na culinária, seja na coquetelaria, no ramo de cerveja também, é uma arte, né? Sim, a gente, todo mundo fala que é muito simples fazer um coquetel. Eu já discordo, né? Eu acho que a gente cria experiências. Sim. Né? Então, tanto na gastronomia, como na coquetelaria, como em qualquer outro ramo, né, que a gente está servindo uma pessoa, a gente está criando uma experiência para essa pessoa. Essa experiência pode ser muito boa ou ela pode ser muito ruim. Então, depende do que a gente quer que essa pessoa sinta naquele momento. Legal. A experiência e a conexão, elas são bem influentes, né, para que a gente consiga ter um próximo passo, né, em rumo ao sucesso, né? E falando de sucesso, você participou do seu campeonato, virou lá, né, tuas pontuações. Me fala um pouquinho como que foi esse campeonato para você, o que é que ele representou e o que é que abriu de portas no mercado para você. Nossa, falar sobre o Bartenders e Baixa Challenge é bem legal, porque foi a guinada na minha carreira que eu não esperava naquele momento, porque Divisor de água. foi divisor de água. Foi divisor de água. Eu já trabalhava como professora, né, de coquetelaria no Learning for Life, e meio que localmente eu já estava meio que conhecida. Veio a pandemia, a gente teve que ficar em casa. Eu trabalhava num pub cervejeiro, acabei sendo demitida no meio da pandemia, porque, enfim, né, era pandemia, tudo fechou, né, e em 2021 veio esse campeonato, e eu entrei, assim, muito despretensiosa, sabe? Porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, mulher, nordestina, não vai ganhar nada, pelo amor de Deus. Eles que pensam, viu? Eles que pensam, Isso né? em 2021, hoje eu já tenho um olhar completamente diferente para Sim, isso. com certeza. E aí, criei a receita, né? Eu fiz, não, eu vou estudar. Comecei a estudar café. Então, não foi um campeonato assim que, só tem um mês para participar. Não, Você teve um ano. eu tive um ano inteiro, Se né? preparando. Me preparando, estudei café. Não fiz curso de barista, mas estudei bastante café. Peguei várias literaturas. Para escolher o café que eu queria participar desse campeonato, porque o café, assim como o licor 43, nesse campeonato, eles têm o mesmo peso, né? É obrigatório utilizar tanto o café como o licor 43. E aí, afundei, assim, minha cara no estudo, comecei a fazer vários testes, né? E sempre com uma coisa em mente, menos é mais, né? Então, eu não queria um coquetel que fosse
com muitos insumos, com muitas Complexo. coisas. Tudo condimentado. Com muito complexo. condimentado, não. Eu queria um coquetel que fosse rápido, prático e fácil de replicar. Porque é isso que diz no edital do campeonato, sabe? É muito importante quando a gente fala de campeonato, é que todo campeonato ele vai ter um regulamento. Sim. E que muita gente que participa não olha para esse regulamento. É interessante, assim, voltando um pouquinho, só para pegar esse gancho, que Alessandro tinha falado que tem muita gente que já está há mais tempo de carreira do que você e não teve essa ascensão ou não tem uma visibilidade tão grande, mas a tua disciplina que faz a tua carreira andar, né? Porque não adianta a gente estar anos de profissão e não ter uma disciplina no trabalho, e para gerir a própria carreira, os próximos passos. Sim. E até inclusive no Campeonato da Licor, foi isso que te fez chegar lá, né? Foi. Acredito que sim. Né? Então, assim, eu destrinchei antes de tudo, eu destrinchei todo o regulamento. Dentro do regulamento, eu vi o que é que podia, o que é que não podia, né? E dentro de uma das cláusulas do regulamento, tinha lá dizendo que o coquetel tem que ser feito com insumos que sejam encontrados no mundo todo e que seja de fácil replicabilidade. Ou seja, eu podia fazer ele aqui, eu podia fazer ele lá na Irlanda. Entendi. Ia sair o mesmo coquetel. Entendi. Né? Então, eu estudei tudo isso para criar o Tropicália, né? Mas eu fui não com o intuito de ganhar. Como eu disse, eu fui muito despretensiosa, né? Na minha cabeça eu disse, não, eu não vou ganhar, mas eu vou participar. A experiência já vale, né? A experiência já soma muito. De um campeonato é muito enriquecedora, né? Por causa de um campeonato eu passei um ano inteiro estudando. Então, isso trouxe muito conhecimento para mim. Você chegou a participar de outros campeonatos depois desse? Cheguei a entrar em alguns, mas não passei. E aí, depois, a vida foi outros rumos, e aí eu não participei mais. Mas gostaria de participar de mais campeonatos se eu tivesse tempo. Você sentiu que a disputa foi acirrada com os competidores que estavam lá? Eles eram bem específicos, bem desenvolvidos sobre as suas receitas? Sim. Né, sobre a sua postura, né, a sua disciplina. Sentiu que eles estavam preparados também? Também. Assim, foi muito interessante porque, né, quando saiu os finalistas, são 6, né, a gente estava no meio da pandemia e aí o campeonato foi online, né, então, essa primeira etapa foi toda online e aí, o que é que aconteceu? Criou-se um grupo de WhatsApp para todo mundo conversar e tal. E eu tenho contato com essas pessoas até hoje. A gente meio que ficou amigo, a gente ficou muito brother. Que legal, cara. Sabe? E aí, tipo, vou para São Paulo, aí eu ligo, eu tô aqui, onde é que tu tá trabalhando pra eu ir te visitar? Sabe? E nessa pegada tu conhece gente do Brasil todo, né? Nessa pegadinha a gente vai conhecendo a galera. Que legal. Network é tudo, né? E aí, a gente ficou muito amigo, então não teve esse ar de disputa, né? Tão acirrado como eu vejo aí em outros campeonatos, né? Como eu já vi, né? No caso, uma disputa fora do local de competição, né? Exatamente. Então, assim, foi bem bacana, né? Quando saiu que eu fui campeã brasileira, que eu tava indo pro Mundial, eu fiquei muito surpresa. Foi muito engraçado, porque nesse dia, eu me lembro muito bem, eu tava na casa dos meus pais em Natal, que eu tinha ido passar o final de semana com eles. E aí, eu me lembro que eu tava no meu quarto, e aí eu comecei a ver e tal, passou a receita, e aí começou a aparecer no final, né? 6º lugar, 5º lugar, 4º lugar, e não aparecia meu nome. Aí eu falei, 3º lugar. Aí eu fiz, caralho, fiquei em 2º, bicho. Aí, 2º lugar, apareceu um grande amigo meu que é japonês. Apareceu o japonês, eu olhei pro meu pai, eu fui campeã. Aí ele fez, foi. Eita. Meu amigo, eu acho que eu deu pra escutar o grito daqui de Recife, porque eu soltei caralho, pega, porra! Do tamanho do mundo, assim, que tipo, a vizinhança todinha começou a rir. O que essa doida tá gritando aí? E aí eu fui pro Mundial, né? O Mundial foi outra batalha, né? Foi aonde?
o Mundial era para ter sido na Europa, mas aí por conta da pandemia acabou que foi ao vivo e online. Como que é essa experiência de fazer algo assim? Porque quando você fala de campeonato, o hábito, né, de ver pessoas e estar participando, aquele calor do momento, né, nervosismo e tal. Você teve esse mesmo nervosismo sendo online? Também teve? Tive. Inclusive, Rebeca e Fernanda, elas estavam comigo nesse dia. E assim, no Mundial, o que é que aconteceu? Cada um estava no seu local, foi ao vivo, então eles deram uma estrutura pra gente contratar pessoas para fazer. Conseguir fazer uma live legal. Conseguir fazer a live, gravar, tudo direitinho. E aí eu tinha que falar o texto todo em inglês, né? Eu tinha que falar tudo em inglês, responder as perguntas em inglês. E fazer o coquetel na hora. E na mesma hora que eu tava fazendo o coquetel, um avatar, que era uma pessoa que tava lá, ele fazia do mesmo jeito que eu estava fazendo, para servir pros jurados, os jurados julgarem o coquetel. You speak English? Yes. Thank God. Pelo menos isso, né? Já chegou lá, já deu pra... Eu falo inglês desde os meus 13 anos. Massa. Né? E aí eu devo muito isso a meus pais, que investiram muito no meu ensino, né? No meu estudo. Tu é bem apegada à tua família, né? Porque eu sou filha única, né, mulher? Se eu não for... Teu Instagram, assim, dá pra gente notar que você é uma pessoa bem família. Não, eu queria ser mais, juro a você. Mas é porque eu sou desgarrada, né? Mãe disse que eu sou uma ovelha desgarrada. Porque eu vivo viajando no meio do mundo e nunca paro num lugar. Trabalhando, né? Mas eu sim, sou muito apegada à minha família, assim, eu acho que eu não era tanto. Eu acho que depois que eu saí de casa, que eu fui morar sozinha em outro lugar que eu não tinha ninguém, foi que eu comecei, de fato, tudo a me apegar. Muda, né? Depois que você sai. Você participar de um campeonato tão grande como esse, ter o apoio da família e de amigos realmente ali conta demais, conta né? muito. E aí pronto, foi isso, o campeonato foi todo online, né? E aí, eu acho que eu fiz esse campeonato final de agosto e em outubro que saiu o resultado. E aí, quando saiu o resultado, um dia antes, eu me lembro que Sid Clay, que é o representante da Aurora, né? É o executivo da Aurora aqui em Recife, ele ligou pra mim e fez, a gente vai assistir a final do campeonato juntos, tá? A galera da Licor 43 Brasil veio pra assistir com você. E aí, quando ele disse isso, eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. Eu disse, caramba, será que eu ganhei alguma coisa? Porque o povo não ia desabar de São Paulo para vir para Recife para assistir um final de campeonato comigo, né? E algumas vezes também que ainda, infelizmente, ainda tem esse peso, né, da discriminação por ser Nordeste, né? Né? Vou assistir uma nordestina porque tirou o primeiro lugar e tal, né? Eu acho que... Não tanto por conta disso, né? Pegando já isso também, tu falou que foi uma questão para você, essa questão de ser mulher e nordestina, que você estava com esse pensamento de será que vão... Tu sofreu algum tipo de preconceito nessas viagens que tu fez para promover? Xenofobia a gente sofre em qualquer canto, principalmente por conta do meu sotaque. Que é bem arrastado. É bem arrastado, é bem pesado. Tem muita gente que fala, eu acho massa seu sotaque. Mas é do jeito que a gente gosta, então, arrastado, pesado. Mas serve de combustível também, né? Mas tem também gente que não gosta. São Paulo eu já sofri inúmeros casos de xenofobia logo quando eu fui fazer consultoria lá. Mas foram casos isolados, tá? Então, deixando bem claro isso, foram casos isolados e que eu me saí e deu tudo certo, né? Principalmente com pessoas que, tipo, vai fazer consultoria no restaurante, eu chegava aí, é nordestina, não sabe de nada. Ainda mais mulher. E essa questão de ser mulher, porque tu é uma mulher bem desinibida, bem pra frentex, né? E às vezes isso incomoda alguns contratantes, principalmente homens, né? Tu já tive caso de recusar a consultoria porque o contratante pediu para eu ser menos. Menos eu disse, ele disse só ser menos. Eu entendi que era ser menos tudo. Então, não tem como eu ser menos eu. Então, com certeza. Onde não me cabe, não cabe meu trabalho também. É bacana essa questão da autenticidade, né? Porque você busca por disciplina, você busca por responsabilidade, né? E toda a tua construção não pode ser desfeita por ninguém, né? Às vezes a gente tende a desacreditar
por uma questão mais social do que por você mesmo, né? Mas isso é um direito que só compete a você, a ninguém mais. Isso é verdade. Então, assim, já tive casos de xenofobia, já tive casos de misoginia, de querer me diminuir por eu ser mulher. Hoje em dia, não mais. Não Hoje em dia mais. Você firmou ali quem Não, você é. tipo, não mais, mas já teve muito, assim. Quando eu era da área da cerveja, e é uma luta das mulheres cervejeiras até hoje, é que o mercado cervejeiro ele é extremamente machista. Então, a gente sofria muito. É um mercado dominado por homens, se fala. Hoje não tanto, Não né? tanto, mas os homens que a maioria, né, que também não são todos, mas a maioria que tá lá, eles optam por ser machistas. Como todo ciclo, né? Eu já presenciei, assim, pessoas de idade que estão no mercado há um bom tempo e tal, mas uma nova galera tá entrando, de pouca idade, inclusive. Você consegue sentir que está tendo uma nova leitura sobre o mercado, a maneira de trabalhar com pessoas, né? Desde pupilos a líderes, se é uma galera mais jovem. Eu pergunto assim porque às vezes a galera quer entender, né, que quem é que está no mercado hoje em dia, quem é que está gerando projetos, quem é que está criando ideias novas. São essa turma que ainda é do passado, tem 30, 40 anos de mercado, ou é uma equipe mais nova, uma turma mais nova de mercado? Eu acho que como em toda área, né, existe as pessoas que se destacam, que já têm uma certa bagagem, né, e falando especificamente do mercado de Pernambuco, né, a gente tem um inegável Luciano Guimarães, né, e foi uma coisa que ele falou no podcast dele, né, ele não quer ser esquecido. Ele quer sempre estar no topo. E ele consegue, né? E aí, uma coisa que eu brinco com o Luciano muito, eu digo a ele, você vai ser sempre meu professor. Pelo menos uma vez por ano, eu tô fazendo curso com o Luciano, porque o Luciano, ele tá muito mais atenado do que eu, né? Nas novidades da coquetelaria. Sobre a atualidade, né? Sobre a atualidade. Então, eu faço, ele tem a escola e ele coloca curso de mixologia. Eu sei que vai ser diferente do que eu fiz no ano passado, porque já vai ter alguma coisa nova do que tá se criando aí ao redor do mundo e ele já tá antenado nisso. E o ideal é esse, né? E o ideal é a gente se renovar. Não é porque eu fiz um curso de mixologia em 2072, né, que todo ano não tenha que me renovar. A nossa profissão, ela pede que a gente se atualize, porque ela está em constante evolução. Sim. Né? E em relação a essa galera nova que está entrando, eu tenho 2 pontos a falar. Um ponto bom e um ponto ruim. Manda bala porque Certo? eu preciso aqui, viu? O ponto bom é que cada vez mais jovens estão entrando de cabeça na nossa profissão, né? E levando a sério a nossa profissão, né? Então, é um movimento que a gente precisa, porque sim, profissões que são de serviço, de atendimento, geralmente elas são marginalizadas, né? Elas são colocadas à margem, né? Ao mesmo tempo que a profissão bartender, ela é uma profissão que traz muita dignidade, ela também é vista, né, de uma forma que, não tô fazendo nada, eu vou ser bartender. Certo? Ou então, é só bater a coqueteleira e tá feito. Então, assim, e aí, muitas vezes, também tem no termo pejorativo da coisa, né? De tipo, você, já chegaram para mim para dizer isso, você com tantas condições, você foi bem criada, como é que você tá atrás de um bar? Né? As pessoas não entendem, na verdade. As pessoas não entendem que a nossa profissão requer, sim, muito estudo, requer muita garra, muita determinação para se chegar onde a gente quer. E que sim, dá para crescer dentro do mercado de bebidas, né? Estudando. E se essa galera soubesse, assim, o quanto que todos os bartenders que assumem a profissão para a vida toda, né, se eles entendessem o quanto que a gente consegue criar, as nossas metas, o que a gente consegue construir, os trabalhos que a gente gera para outras pessoas, a conexão, o relacionamento, o quanto que a gente consegue impactar
em outras pessoas e também outras famílias de modo direto e indireto, né, elas teriam outra visão sobre isso. Com certeza. E aí, esse é o ponto bom, né? Que hoje tem gente que leva realmente a sério e que quer mudar essa visão da sociedade em relação à profissão bartender. Isso eu acho massa. Em contrapartida, né? A parte ruim do que eu vejo é que hoje, por conta dessa glamorização da nossa profissão, né, por conta de rede social, que aparece muito a galera fazendo coquetel, e fazer coquetel, ver uma pessoa fazendo coquetel é realmente muito bonito. É elegante demais. É elegante, é um negócio diferenciado, né? Então, por conta dessa glamorização, tem muita gente que faz um curso de bartender, né? E não entende que fazer um coquetel é só a ponta do iceberg. Isso. Né? Você falou tudo agora. E aí, fazer um coquetel faz parte da profissão bartender. O bartender não só faz coquetel, ele tem que cuidar do seu bar, ele tem que fazer seu mise en place, ele tem que cuidar dos seus insumos, ele tem que cuidar do seu estoque. Da limpeza, que Da muitos limpeza. bartenders esquecem essa Ele parte. tem que espremer limão, né? E existe também, assim, um outro grau, um outro nível, né, de dentro da competência profissional que o bartender tem, que é essa parte comercial também. Porque hoje em dia eu venho afirmando cada vez mais, todo profissional, independente de qual seja a área, mas como é a nossa, a gente também precisa desenvolver perfil de publicidade. Né? E não é só saber se vender, tem que preparar toda a caminha para isso. Né? É um Instagram bem montado, é uma comunicação, uma dicção atrativa, um relacionamento com o mercado para que as portas possam se abrir de modo geral, né? E você possa desenvolver ali o teu trabalho e que você consiga ser notado no mercado, né? Sim. Hoje, pegando esse ponto, assim, como é que você está sobre relacionamento comercial? Então, hoje, esse ano surgiu uma oportunidade que eu estou muito feliz de ter feito essa escolha, né? Que foi a oportunidade de entrar como executiva da Monan, do On Trade de Pernambuco, né? E aí eu nunca tinha trabalhado como On Trade, né? Eu já tinha trabalhado em outra indústria, mas era como treinadora, né? Então eu fazia mais a parte técnica do que a parte comercial. E aí a Monan acreditou em mim e disse: não, vamos, a gente te ensina, né? E eu tenho aprendido muita coisa, cada dia é um aprendizado diferente, tem sido muito bacana. Falar que eu era comercial, não era, tipo, eu tinha zero comercial, eu não era, sabia muito pouca coisa de negociação e tal, né, e aí, agora, né, sendo executiva da Monan, a gente trabalha muito com essa questão comercial, com essa questão de relacionamento com o cliente, então isso tem sido bem produtivo, assim, pra mim. E eu tô muito feliz. Legal, legal. Massa. Todo mundo que me pergunta, você tá feliz, Amanda? Tô muito feliz na Até Monan. demais, né? Olha, se tem uma pessoa que é feliz pregando a palavra da Monan, sou eu. Isso é bom. Ô, Thalita, então fala um pouquinho pra galera o que é que tu faz na prática como executiva da Monan. Então, como executiva, o nosso maior intuito é manter um relacionamento, né, da marca com as casas que trabalham com a marca, né? Então, assim, a gente tenta aproximar a marca ao máximo desse cliente, seja trazendo ações, né, trazendo novas receitas, fazendo treinamentos, e também tem ali os acordos comerciais que a gente faz, né, questão de bonificação, essas coisas, mas o intuito maior é que a gente tenha um relacionamento com essas casas, para que essas casas continuem comprando o nosso produto, mas assim, como é que eu posso falar? Valide? Não, mas que antes dela comprar o nosso produto, ela venda, ela cresça. Tá. Né? Porque quando ela cresce, nós também crescemos. Então, Automaticamente, né? automaticamente. Então, assim, esse é o nosso trabalho. Houve uma época nos pubs de Recife que se tinha uma ação, que uma determinada marca de uísque vinha para fazer uma ação naquele estabelecimento e ela colocava lá para casa, né, uma bonificação em si, e quando o bartender ou o garçom batia uma meta, ele ganhava sempre um cupomzinho, uma coisa bem
eu classifico como Bem chula, básica. bem chula, na verdade, sabe? E os tempos hoje mudaram. Sim. Hoje todo mundo aumentou a sua necessidade de levar o pão para casa, de desenvolver o seu trabalho de maneira mais agressiva. E muita gente às vezes não quer ficar tão presa a uma casa se ela não der retorno ou suporte para o profissional. Sim. Ao seu ponto de vista, a Monan, ela já desenvolve algum plano de negócio, não só para a casa em si, mas para aquele profissional que se destaca, né, desenvolvendo drinks, desenvolvendo relacionamento com o cliente final? Sim, sim. A gente dá. Eu não posso falar de suporte financeiro, né? Mas a gente dá todo o suporte ali de visibilidade e tal, né? E vira parceiro, né? Então, Sim. assim, hoje eu tenho bartenders que são chefes de bares de casa, estão criando coquetéis. E aí, Thalita, olha, eu tô querendo o xarope tal, tô querendo produto tal. Tu tem como passar aqui pra gente fazer uns testes? Eu pego todo o meu portfólio, eu levo e a pessoa tem acesso àquele portfólio sem pagar nada. Entendi. Então, assim, eu tô dando ali a oportunidade dela criar com aquilo e futuramente a gente pode, fechando a parceria e tal, a gente pode falar em alguma bonificação, algum prêmio, algum mimo, né? Mas é muito importante falar, e aí quando a gente fala de indústrias que são de insumos, né? É muito importante falar que as verbas, elas são completamente diferentes. Do que a indústria de destilados. Do que da indústria de destilados. Tá. Então, porque assim, se você pensar comigo, né? Ninguém chega no seu bar e diz, eu quero um Monan Gin. Não. Eu quero um gin tônica saborizado. E aí, a pessoa não vai chegar e vai dizer, eu quero beber Monan. Entendi. A Monan, ela é um insumo. Então, o personagem principal ali daquele coquetel, ele vai ser o destilado que vai estar indo nele, qual é a forma de ser feito aquele coquetel. Legal. Né? Então, são coisas diferentes que a gente vai aprendendo, porque na minha cabeça, até eu sair do lado da barra, né, era igual. Entendi. E hoje eu vejo que é diferente. Legal. A Casa dos Bartenders hoje ela vem desenvolvendo projetos para que a gente consiga ter cada vez mais inteligência de negócio e a nossa profissão, por incrível que pareça, ela começa a evoluir, ela começa a atingir pontos em que, se no início fez um curso de bartender, eu vou ficar atrás do balcão batendo lá caipirosca, ou que no antepassado, né, famoso morango com leite condensado e tal, mas hoje em dia eu levanto assim questões. Existe uma pegada de evento específico, né? Um projeto, uma produção de um projeto. Eu quero desenvolver um projeto em tal ambiente, desenvolver um perfil ali de público, uma demanda de necessidade sobre estrutura, equipe e tal. Se houver algum profissional da área de bar com um projeto montado e levar para a Monan, ela consegue ter uma leitura para dar um suporte para ele sobre parceria, de certa forma? Eu acredito que sim, né? Todos os projetos que a gente, as pessoas chegam pra gente, a gente manda pro escritório central, que fica em São Paulo, tem uma equipe específica para isso, e aí eles analisam e veem se é viável ou não. É até uma forma de você conseguir, de ambas as partes, né, desenvolver o interesse entre os dois lados, obviamente, mas desenvolver a publicidade também das duas marcas, né? O que está desenvolvendo o projeto, o evento em si, seja uma festa, seja um congresso, algo do gênero, né? E eu falo isso porque recentemente eu fui fazer uma apresentação de uma cachaça e eu liguei para essa empresa onde eu queria um suporte de um profissional, eu estaria pagando pela vinda dele, pelo dia de trabalho dele, e eu precisava fazer a apresentação da marca para um determinado grupo. Marca, né? E ninguém melhor para fazer isso do que a própria marca. Sim. E a empresa não deu suporte, né? Então, assim, eu já identifiquei ali no momento, eu como empresário, eu identifiquei no momento uma falha, né? E aí eu levanto essa questão, né, se há a possibilidade, porque outras pessoas de repente querem, né, se inspiram também em outros profissionais, você é inspiração para muitas mulheres, para homens também, eu me inspiro no seu trabalho, eu admiro a tua profissão, o que você faz, né, a tua garra. Não chora, não nós choramos, mas
Mas você é um exemplo, entende? E Recife, cara, a gente tem mulher campeã mundial. Isso é honra pra gente, entendeu? Grande privilégio, gratidão por isso. Ansioso já, né, pelas novas pessoas que venham também se destacar no mercado e que, de preferência, também sejam mulheres, porque o mercado é de vocês também, não é só da área masculina, não é só o homem que manda, não tem isso. Por isso que eu falo que hoje em dia tudo mudou, né? E tudo ainda está mudando, porque Uma constante evolução. na verdade, várias profissões ainda têm uma grande maioria masculina. E isso vem mudando, mas vem mudando a passos lentos. É um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. Requer muita paciência, resiliência e tudo mais. Thalita, aí tu virou executiva da Monan quando? Maio desse ano. Tu chegou a participar do campeonato da Monan? Nunca participei porque eu não tinha idade. Eu comecei velha na coquetelaria. Eu comecei com 26, né? E qual é a faixa etária? Se eu não me engano, é até os 26. Eita. E tem isso? Eu não sabia. Tem. Monan Cup Pra Monan tem isso? pessoas que estão entrando no mercado agora. São pessoas, digamos assim, que as pessoas que começaram agora no mercado, para dar visibilidade para essas pessoas. Eu acho super interessante isso. Porque aí revela nomes que daqui a pouco a gente vai estar vendo se destacar no mercado. Legal. Falando um pouco em publicidade, né? Tocando aqui no assunto, a gente viu que você você postou recentemente umas fotos, né? Você, cara, bacana, viu? Chique demais, viu? Nada polêmico, mas assim, bonito. Uma outra visão, né, sobre uma mulher atrás do bar, nesse caso você está à frente do bar, e passa uma outra leitura para o espectador, passa uma outra leitura para o profissional de bar, onde ele precisa sim, né, se expor mais, ele precisa mostrar todas as suas qualidades, de certa forma. Isso também é marketing, né? Isso também é publicidade, entendeu? Com certeza. Então, eu falo muito de Luciano, né? Eu digo que eu sou discípula de Luciano, né? E aí Luciano, ele tem uma frase que ele sempre diz assim: quem não é visto não é lembrado. E aí E como não ser lembrada com uma foto dessa? Vê. E aí, tipo, eu tenho um profissional que é um amigo meu, que sempre tirou minhas fotos, e é ele que faz. E esse ensaio foi muito legal, que foi um ensaio que eu fiz um vídeo, que foi o meu vídeo de entrada na Monan, né? E aí ele fez, Thalita, não, essa foto aí não. Essa foto foi minha primeira foto. Tipo, mas o início tem que estar aqui, né? Minha primeira foto, bartender, mixologista, bem babado, gritaria em confusão. E aí esse meu amigo, ele, que inclusive, é o mesmo fotógrafo. Ele tirou a minha primeira e as últimas fotos também foram ele. Massa. Né, que é o Anderson Freire. E aí ele sempre chega com algumas ideias bem bacanas, né, de foto, para fazer coisas diferentes. E aí eu vou topando, né? E aí nesse dia eu tava com essa vibe meio gangster, meio... Ai, mas mafiosa. Bem mafiosa. Da máfia, né? E aí eu tava dentro no speakeasy. A chefe da máfia. Então, assim, tipo, tudo ao redor estava ajudando. Olha essa. Essa aí? Essa é perfeita, menina. Então, ficou assim, perfeita. Essa foto, o conceito dela é mostrar que, embora eu esteja de olhos fechados, eu sempre vou estar olhando para a coquetelaria, né? Então, hoje a coquetelaria, ela faz parte da minha vida, né? E vai sempre fazer. Eu gostei do strainer também, ó, a pegada da França ali, a Torre Eiffel. Verdade, é isso mesmo? Mas esse strainer é da Monan, e esse material todo que eu tô é da Monan. Inclusive, se você olhar para aqui dá para ver. Se você olhar para o dosador, né, ele é um dosador da Monan. E esse strainer é um strainer da Monan que eu adquiri lá na Europa ano passado, quando eu fui fazer consultoria lá. É um sonho de consumo esse strainer. Luciana é tem muito também. bonito. Que massa. Ô, Thalita, então, pegando esse gancho de fotos, a gente falou sobre a pandemia, que foi quando você conseguiu vencer esse campeonato. E na pandemia tudo mudou para todo mundo, né? A questão da visibilidade, queira ou não queira. A maioria dos bartenders começaram a ter mais visibilidade com a pandemia. Não que as redes sociais não existissem e que a gente não usasse, a gente usava. Mas da forma como ela começou a ser usada na pandemia, mudou completamente a forma de se enxergar também a coquetelaria. Porque
ela já está chegando a muito mais público, muito mais gente. Tipo assim, não é só um bartender, um mixologista que vai procurar um conteúdo sobre aquilo. Ela está chegando de N formas, o podcast é uma dessas maneiras também, de chegar com esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação a outras pessoas que não estão incluídas na área, mas também são, sei lá, simpatizantes. Sim. Pra tu, teu Instagram é bem movimentado, tu é muito ativa, eu Boa adoro. Já te acompanho já faz um tempo. E pra tu, isso deu um pan, ou tu já era uma pessoa bem ativa e continuou sendo, ou tu se tornou... Porque tua carreira meio que a gente se faz hoje em dia com o nosso Instagram também, né? Continuo na premissa, né? Quem não é visto não é lembrado. Uhum. Né? E aí, na pandemia, não ia ser diferente. Na pandemia, eu tive uma ideia de fazer várias lives com vários amigos, pessoas que eu era fã, né? E aí, eu saía convidando a galera, vamos fazer uma live. E aí, ligava pra alguém de alguma marca, né? E dizia, vou fazer uma live falando sobre rum. Bora botar teu rum aqui? A gente fala do teu rum, eu falo da história do rum e cria um drink com rum, que é pra galera que tá em casa fazer esse drink em casa. E aí as marcas começaram a abraçar a ideia. E aí foram várias lives que eu fiz. Eu me lembro que a primeira live que eu fiz foi com Balaca e a gente falou sobre o Dry Martini, que é meu coquetel favorito, Pra né? quem não sabe, né, Balaca, o Valmir, né? É. Maravilhoso, Valmir, Maravilhoso, saudoso. beijo. E aí foi muito legal, porque nessa primeira live, Valmir me apareceu vestido de 007. Uau! Com um terno branco. Assim, um negócio chiquérrimo, sabe? E aí começou a atingir um público muito bacana na época. E aí foram vindo novas lives, né? Eu acho que eu fiz em torno de umas 10, 12 lives, né? Durante a pandemia. E aí foi bem bacana. Já fazia live antes? Nunca fiz. Eu tenho ódio de vídeo. Ódio. Eu sou um ó no vídeo. Se eu fosse artista de televisão, minha filha, era triste. Mas Tu é uma mulher mais de fotos. Eu gosto mais de foto. Tanto é que minha rede social hoje é mais foto. Não tem tanto vídeo. Entendi. Massa. Eu gosto mais de foto. Eu sou mais fotogênica do que no vídeo, assim. No vídeo Ô, Thalita, a gente vai entrar agora num assunto mais delicado, né? Eita. Não corre. Falar um pouquinho sobre saúde mental, que é muito importante na nossa área e todas as vertentes da nossa área. Sim. Recentemente, tu foi diagnosticada com a síndrome de burnout, né? Burnout. Conta um pouquinho pra gente sobre o que é e como você lida com isso. Então, final do ano passado, eu comecei... ano passado, pra mim, foi um ano muito complicado, né? Eu viajei muito, trabalhei pra caramba, mas viajei também. E aí, eu tava numa fase da minha vida que eu só viajava. Então, eu nunca... Ano passado, se eu disser que eu passei espaçado 3 meses em casa, eu passei muito. Teve um dia que eu cheguei da Europa, passei 17 horas e fui pra Europa de novo. Nossa. Foi. Tava planejado isso ou foi assim? Não, foi assim. Nossa, de novo. Muita correria, né? Foi bem assim. E aí... eu tava numa vibe muito cansada, né? Mas eu dizia, não, eu dou conta, é dinheiro, vai ser bom, eu tenho que... Aí ficou aquele negócio, tenho que surfar a onda do meu campeonato até onde eu der, porque se eu não fizer, vai vir outra pessoa e vai fazer. E aí você foi até o teu limite, né? Até além do meu limite, na verdade. Porque o corpo avisou várias vezes, avisou. Eu que não liguei, né? E aí, quando foi em dezembro do ano passado, eu comecei a sentir muita dor de estômago. Que física, né? Que aí eu já tava sentindo essa dor de estômago, mas o que é que eu fazia? Pegava um pantoprazol, pegava um Buscopan, passava a dor e eu tava lá viajando de novo, nem aí. Né? Não fui em médico, não fui em canto nenhum. Sendo que aí eu comecei a tomar os remédios por conta própria, começaram a não dar certo mais. E aí eu fui no médico e aí ele descobriu que eu tava com pequenas úlceras no meu estômago. Ele perguntou, a gente fez uma série de exames e aí ele perguntou como é que era a minha rotina. E foi muito engraçado esse dia, porque ele olhou pra mim e ele fez, eu posso cuidar disso aqui,
Mas da sua cabeça, quem vai cuidar é o outro profissional. E aí foi quando eu fui para um psiquiatra. E aí eu fui diagnosticada com burnout. E eu tô fazendo tratamento ainda, eu faço terapia. Inclusive, terapia não é só para quem tá doente. Terapia é ótima para todo mundo, né? E foi bem difícil porque eu tive que parar tudo que eu tava fazendo. E eu sou uma pessoa que eu raramente paro. Também o início da terapia é uma coisa... É bem pesado. Né? E aí... mas eu tive muita força de muita gente, né? E aí foi uma coisa muito interessante isso, que meu marido disse pra mim que agora você vai ver quem é que tá do seu lado mesmo e quem tá só pelo... Quem tava querendo surfar contigo. Só quem tá querendo só tá ali naquele momento que você tá no topo. Uhum. E aí veio vários medos junto com o burnout, de tipo, eu vou perder a minha visibilidade, eu vou perder dinheiro, eu não vou ter como me sustentar, o que é que eu vou fazer da minha vida? Então, essas dúvidas todas vieram comigo, né? Mas deu tudo certo, ainda faço tratamento porque é uma coisa que não é rápida, né? Mas sim, hoje eu parei. Hoje eu aproveito folga, porque eu não tinha folga, eu não tinha férias, né? Hoje eu aproveito minha folga, fico em casa sem fazer nada. Isso é bom. Né? Eu descanso, eu tiro um dia pra mim, eu cuido da minha saúde mental. Então, organizou sua rotina, né? Eu organizei minha rotina e aí veio a Monan para organizar mais ainda a minha rotina. Então, por isso que eu tô muito tão feliz. Inclusive, é um conselho que a gente dá para todo profissional de bar. Sim. Né? Porque a gente lida com... A gente trabalha na alegria das pessoas, a gente trabalha no momento de lazer delas. E a gente fica tão sobrecarregado num nível que a gente esquece da gente, nós mesmos, né? Então, galera, olhem mais pra vocês, se cuidem. No dia de folga, mano, relaxa, não fica no celular olhando nada, vá curtir a tua vida, a tua praia, o teu cinema, entendeu? Mas cuida de você, porque no final, né, as pessoas têm um hábito, né, de ver a gente ali no auge. Se você deslizar, te colocam outra pessoa no seu lugar. Então, porque ninguém é insubstituível, né? Entendeu? Então, assim, vamos se cuidar mais, que é importante. O trabalho é importante, mas cuidar também. Tá. A gente já está chegando no final, infelizmente. Queríamos mais tempo, sinceramente. Pode me dar mais vezes, minha filha. Quem fala tá aqui, viu? Olha, vamos fazer aquele quadro da caipirinha batida? Bora. Tu viu lá com o Luciano como foi? Sim, mas caipirinha batada, minha gente. Pelo amor de Alva Coroado, uma hora dessa. Vai. E aí começa, Alessandro. Eu adoro, cara. Minha vida. Não suporto. Gente falsa. Acho que muita gente não suporta, né? Ninguém Falsa, né? Um medo, Thalita. Morrer. Ô, Thalita. Eu tenho medo de morrer, meu filho. Eu vou fazer o quê? Mas a morte é uma consequência da vida. Mas eu tenho medo de morrer. Mas se eu te falar que as pessoas incríveis não morrem. Nunca morrem. Tem isso de ficar na lembrança. Fica na lembrança, né? Mas, mesmo assim, eu tenho medo de morrer. Desejo. Um desejo. Aquele lá do fundo. Eu tenho vários desejos. Aquele apocalipse. Seu maior desejo. Mas, no momento, o meu maior desejo é construir algo meu. Sabe? Algo que você diz assim, uma empresa? A empresa eu já tenho. Na verdade, né? A empresa de consultoria eu já tenho e ela não fechou. Uhum. Embora no momento eu esteja parada de fazer consultoria. Mas eu tenho meu desejo maior hoje é construir um bar, que esse bar tenha sucesso, que ele possa empregar várias pessoas, e que seja um modelo de bar para que outros bars se inspirem para tratar bem seus funcionários. Mulher, se ele tiver a tua energia, com certeza vai inspirar. Eu acho que meu desejo no momento é esse. A tua energia, a tua disciplina, tua carreira é uma inspiração. E se o teu bar futuramente tiver tudo isso, dinheiro no momento. Com certeza vai inspirar. Um drink. Dry Martini. Desde o começo que a gente fala. 30, com 2 azeitonas mexidas. Um sonho de consumo. Mais docinho. Sonho de consumo? Vixe. Eu ia dizer, Luciano, morar no mato. Vizinho. Você é vizinho. No mato, não. Mas eu acho que um sonho de consumo é voltar a fazer o esporte que eu fazia antes. Que era? Hipismo. Hipismo cavalo, né? Que é a única tatuagem que eu tenho é do meu cavalo comigo. Massa.
Ai, tu tem um cavalo? Não, ele faleceu em 2020, mas eu passei 25 anos com ele. Ele vivia em Natal? Sim, E a gente nem te perguntou, tu mora em Recife há quanto tempo? 5 anos. 5 anos aqui, 5 fixo, anos. né? A gente tá em 2023, né? 23. Ainda é. anos. Nossa. Deixa eu ver, Thalita por Thalita. Apocalíptica e polêmica. E a Caipe? Montada. É isso. É isso, Galera, galera. obrigado mais uma vez no nosso segundo episódio. Com certeza foi show de bola. Eu espero que vocês curtam aí, tá? Comenta lá. Deixa o teu Instagram, Thalita, pra galera seguir lá e... Meu Instagram, galera, é arroba... Pode olhar pra essa câmera. Ah, tá. Oi, tudo bom? Meu Instagram é arroba Thalita F. Cacho. Sim, cacho de uva, cacho de banana, essas coisas. Né? E Thalita é com TH. E Cacho com C-A-C-H-O. Legal, legal. Obrigado, minha querida. Eu que agradeço, Uma honra, precisando. Foi uma honra participar desse podcast. Foi muito legal. O bate-papo é muito bom, né? Massa, Thalita, foi ótimo te ter aqui mesmo. E foi um prazer te conhecer também, que eu até então não conhecia, só ouvia falar. Maria. Gente, acompanha a gente aí pelo Instagram, né? Casa dos Bartenders. Também tem o do podcast. Que é o cdb.podcast. Isso. A gente tá muito na expectativa, cara, do evento em novembro. Nossa, Nossa, eu vou estar lá. Com certeza. vai ser maravilhoso, hein? Vou. A primeira Esse vez que eu eu não te vou. vi foi num evento da Casa dos Bartenders, quando tu apresentou o Tropicália. Passada. Nesse evento. Cheguei tarde, mas eu ainda experimentei. Gostasse? Gostei. Graças a Deus. Será que vamos ter Tropicália esse ano na Casa dos Bartenders? Na carta Pode de ter drink? uma novidade também, quem sabe. Vamos embora. Gente, obrigado. Meu bem, obrigado também. Obrigado vocês. Um Obrigada, beijo gente, e até a próxima. pra galera. Tchau, tchau, tchau. Tamo junto. Beijos.